Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Grammar. Os tópicos a serem abordados nessa aula são Verb to be, Present Continuous, Past of be. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar os sujeitos e verbos de estados, que são verbos to be, conjugar os verbos de estado na forma afirmativa, negativa e interrogativa, conhecer, identificar e usar os verbos do presente contínuo ou progressivo, conhecer o tempo verbal no passado, que é o simple past, dos verbos de estado, que é o verb to be. Para a gente começar a estudar um pouco da gramática do inglês, que é muito importante para uma compreensão de texto, né, como nós estamos falando de inglês instrumental, a gente precisa ter um conhecimento básico para a gente não focar tanto na parte básica do inglês, né? Então, ter um conhecimento básico no inglês te ajuda a você não focar tanto nessa parte, tudo bem? Então, para começar, a parte inicial da gramática é os sujeitos, que são os pronomes pessoais, né? Conhecido como personal pronouns. Então, pronomes pessoais, que são os sujeitos, se refere à pessoa, certo? Então, vamos lá. I, que significa eu, you, você, he, ele, she, ela, it, isso. It corresponde a pessoas, animais, objetos, tudo bem? We, que é nós, you, que é vós ou vocês, they, que é eles ou elas, tudo bem? Conhecendo o sujeito, agora a gente pode passar para o verbo to be, que é o verbo de estado, é o verbo ser e o verbo estar. Tá, ok? Então, todos os sujeitos eles vão ser acompanhados de um verbo to be. No caso do I, o verbo to be que acompanha ele é o am, que significa sou ou estou. Tudo bem? Ó, um exemplo. I am excited. Eu estou animado. I'm so excited! Né? O que está falando, está usando o verbo to be estou. Eu posso também usar o verbo to be sou. No exemplo, I am Priscila. Eu sou a Priscila. Né? Então, você pode usar tanto um quanto o outro, mas no inglês permanece da mesma forma, tudo bem? You, o sujeito you, ele é acompanhado do verbo to be are, né? Que é o verbo é ou está. Um exemplo, you are smart, você é inteligente. Ou um exemplo usando o verbo to be estar, né? You are in class, você está na sala, na aula. It is, o it vem acompanhado do is, né, que significa é ou está. Um exemplo, it is sunny, está ensolarado. Ou it is holiday today, então ou é feriado hoje, tá? Então você pode tanto usar como é como está. Mesma coisa o he e o she, né, que é ele e ela. Os dois são acompanhados do verbo to be is. Então eu posso falar he is. Um exemplo, he is sick, ele está doente. Ou um outro exemplo, he is handsome, que ele é bonito. Eu posso usar tanto é como está, tá? E o she a mesma coisa, she is beautiful, ela é bonita. Ou, usando o estar, she is in Brazil, ela está no Brasil, ok? O sujeito we, ele é acompanhado do verbo to be are, que significa somos ou estamos. Um exemplo, we are in Brazil, nós estamos no Brasil, ok? E o verbo to be they, que são eles e elas, acompanhado do verbo to be are também, tá? Que significa são ou estão. Então, juntando fica they are, o exemplo é they are tired, eles estão cansados, ok? Como você pode ver, no inglês, a gramática é um pouquinho mais fácil, no sentido que a conjugação sempre vai ser parecida, né? No inglês, tá vendo que são duas formas? No inglês é uma forma só. Então, lembrando que os verb to be são am, are e is, tá ok? E cada um vai com seu correspondente sujeito, tudo bem? Bom, vamos falar agora da forma negativa, the negative form do verbo to be. A forma negativa do verbo to be é o verbo to be, lembrando que é o am, are e is, mais o not, ok? Então, quando a gente vai falar no sujeito, lembrando que o sujeito I, ele é acompanhado do am. A forma negativa fica I am not, né? Olha um exemplo lá, I am not hungry, eu não estou com fome, ok? You, o you acompanhado do are, então fica you
are not, a forma abreviada aren't. You are not home, então você não está em casa, tá ok? O he, acompanhado do is, mas o not fica isn't. Então, he is not or he isn't shy. Ele não é tímido. It, o it também é acompanhado do is, o not vem depois do is, então fica is not ou forma abreviada isn't, ok? Então, it's not or it isn't raining. Não está chovendo, ok? E o she também, que é acompanhado do is. Vem o not depois do is. Então, fica she is not or she isn't working. Ela não está trabalhando, ok? We acompanhado do are. Com o not fica are not ou aren't, da forma abreviada. Então, we are not from Mexico. Nós não somos do México, tudo bem? E por último, they. O they que também é acompanhado do are, que fica aren't, né, juntando o are e o not. They aren't or they are not siblings. Eles não são irmãos, tá ok? Lembrando que sempre a tradução do verbo to be é tanto é como está. Se é no caso da forma negativa, é não é ou não está, tá ok? Bom, se temos a forma afirmativa, negativa, temos a forma interrogativa também. A forma interrogativa é um pouquinho diferente, porque quando a gente vai fazer uma pergunta no inglês, a gente sempre vai trocar o sujeito com o verbo to be. No caso lá, a gente sempre falava o sujeito antes do verbo to be. Na pergunta, a gente vai fazer essa troca. Então, a gente coloca o verbo to be antes do sujeito, tá ok? Dando uma olhadinha lá. O verbo to be do sujeito I é am, então a gente coloca ele antes. Am I, no caso do exemplo lá. Am I sick, doctor? Eu estou doente, doutor? You, o verbo to be acompanhado do you é o are, então a gente faz a troca. Lembra que a afirmativa é you are. Para a pergunta, a gente vai fazer a troca. Então fica are you? Are you okay? Você está bem? Oh my God, Brian, are you okay? Yeah, I'm fine. Annie, are you okay? So, Annie, are you okay? Are you okay, Annie? Para he, she, it, que para os três são o verbo to be is. A mesma coisa, a gente vai adiantar, vai trocar, colocar o is na frente. Então, is he? Is he in school? Ele está na escola? Is she Martha's sister? Ela é a irmã da Marta? Is it your dog? Esse é o seu cachorro, tá? Então, da mesma forma, sempre vai fazer a troca. Para o we e they é a mesma coisa. O sujeito we é acompanhado do are, né? Na afirmativa fica we are. Para fazer a pergunta, a gente faz are we? O exemplo lá, are we family? Nós somos parentes? E por último, they, que também é acompanhado do are, a gente faz a troca, fica are they? No caso, are they Japanese? Tudo bem? Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho também agora do present continuous, tá? Que é o presente contínuo. O present continuous, ele é uma ação que está acontecendo no momento, tá? Então, por exemplo, eu estou dando aula agora. Você está assistindo a aula agora. Então, é sempre referente ao que está acontecendo no momento, tá? Ele é do gerúndio do português, que tem as terminações ando, endo, indo, que no inglês é o ing, tudo bem? O present continuous, ele é formado por sujeito, o verbo to be, o verbo mais o ing e o complemento, tá ok? Então, olha lá, olha um exemplo que a gente tem ali, ó. They, que é o sujeito, are, que é o verbo to be, play, que é o verbo jogar, mais o ing, que aí fica jogando. Basketball at the park, que basketball at the park seria o complemento da frase, tá? Então, é assim que a gente forma o present continuous, sempre acrescentando o ing no final do verbo. Então, o present continuous também tem a forma afirmativa, negativa e interrogativa, tá? A gente vai falar de cada um deles. A forma afirmativa, nós só simplesmente vamos adicionar o ing no verbo. No caso, o verbo aqui é study, que é o verbo estudar, tá? Então, ele é formado por, lembra, sujeito, verbo to be e o verbo no ing mais um complemento. He is studying English now. Ele está estudando inglês agora. Lembra que é sempre uma ação do momento, algo que está acontecendo agora. Né? Forma negativa.
nós vamos acrescentar o not, da mesma forma que a gente acrescenta na forma negativa do verbo to be, estão lembrados? Is mais not, or isn't, aí fica a forma negativa. No caso, a gente está usando o sujeito he, por isso que vamos usar o verbo to be is, tudo bem? Então, he isn't studying English now. Nada muda no verbo seguinte, no verbo study, tá? Sempre no verbo to be que vai adicionar o not, tudo bem? Então, he isn't or he is not studying English now. Ele não está estudando inglês agora, tá? E a forma interrogativa, da mesma forma que a do verbo to be que a gente viu. Então, se é he is, para a forma interrogativa, a gente faz a troca, vai is he. Então, olha o exemplo aqui. Is he studying English now? Studying, que quer dizer estudando, né? Então, ele é uma ação do momento. Ele está estudando inglês agora? Para a pergunta, a gente faz essa troca. Tá ok? Bom, e para a gente terminar com o verbo to be, nós vamos falar do passado do be, né? Que é o past of be, que é o passado do verbo ser e o passado do verbo estar, né? Que é o verbo era ou estava. O past of be, ele é formado pelo was e pelo were. A diferença neles está em quem eles vão estar acompanhados. Então, no caso do was, o sujeito que ele vai estar acompanhado é o I, he, she e o it. Tudo bem? Então, olha lá, um exemplo para a forma afirmativa, tá? I was, eu era ou eu estava. Por exemplo, I was in the party last night. Eu estava na festa ontem à noite. Então, eu estava no sentido ao passado do verbo ser e verbo estar. Tudo bem? Forma negativa, I wasn't. Um exemplo, I wasn't in the party last night. Eu não estava na festa ontem à noite. E lembrando que a negativa a gente sempre vai acrescentar o not depois do verbo to be, tá? Forma interrogativa, a gente faz a troca exatamente igual a gente fez no verbo to be no início da aula. Lembra? Was I? Um exemplo da pergunta was I. Was I in the party last night? Eu estava na festa ontem à noite. Ok? Bom, para he was, para a forma afirmativa, usando o mesmo exemplo, he was in the party last night. Ele estava na festa ontem à noite. Se ele não estava, a gente vai acrescentar o not no was. He wasn't in the party last night. And para a forma interrogativa, você quer perguntar se ele estava. Lembra que a gente sempre faz a troca. Was he in the party last night? Para she, mesma regra. She was in the party. Or she wasn't in the party. Or was she in the party? E o it, a mesma coisa. It was raining yesterday. Um exemplo, estava chovendo ontem. Quando a gente usa o it, nós não necessariamente traduzimos o it, né? A gente sempre fala, a gente vai falar, isso estava chovendo ontem. Não, como se o verbo to be fosse o primeiro. Estava chovendo ontem. Ou não estava chovendo. It wasn't raining yesterday. Or was it raining yesterday? Estava chovendo ontem. E o were, que também significa era ou estava, mas ele é acompanhado dos sujeitos you, we e they, tá? Que são os sujeitos que são acompanhados de mais uma pessoa, tá? Então, vamos lá. You were, você estava ou você era, tá? O you, ele entra como mais de uma pessoa porque o you também significa vocês. Então, quando se a gente falar numa frase vocês, a gente vai usar o you também, por isso que ele entra como were, tudo bem? Então, se eu falar assim, you were at the party last night, então você estava na festa. Ou you weren't, você não estava na festa, mesma regra. Or were you in the party last night? Você estava na festa ontem? Mesma coisa com we que significa nós. Nós usamos o verbo to be no passado, were. We were, we weren't, or were we? E a mesma coisa o they. They were, they weren't, or were they? Aqui a gente tem um exemplo, usando you. You were working this morning. Posso usar também. We were working this morning, que significa nós estávamos trabalhando de manhã. Ou they were working this morning, tá? Forma negativa, usando esses três sujeitos. You weren't working this morning. Você não estava trabalhando essa manhã. We weren't working this morning. Nós não estávamos trabalhando nessa manhã. Ou they weren't working this morning. Eles não estavam trabalhando de manhã. E a mesma coisa a pergunta, que a gente faz a troca, né? Were you working this morning?
Were we working this morning or were they working this morning? Tudo bem? Let's practice. Vamos praticar então? Vamos lá. O exemplo que eu vou usar aqui é He is talking to his boss, que significa ele está falando com seu chefe. A forma negativa. Vamos pensar como que é a forma negativa. Quando a gente vai usar a forma negativa, nós acrescentamos o not depois do verbo to be, que o verbo to be aí é o is. Então, como que fica? He isn't talking to his boss. Ele não está conversando com seu chefe ou com o chefe dele. Forma interrogativa. Como a gente vai fazer a forma interrogativa? Vamos voltar lá para a forma afirmativa. Quando a gente faz a forma interrogativa, a gente troca o sujeito com o verbo to be. Estão lembrados? Então, a gente vai trazer o is para frente. Vai ficar, is he talking to his boss? Ele está conversando com seu chefe? Vamos lá para a forma do passado, né? Past affirmative, passado afirmativo. O verbo to be que a gente está usando é o is, acompanhado do sujeito he. Lembra que o verbo to be is, no passado fica was. Então, como que fica? He was talking to his boss. Ele estava conversando com seu chefe. Tá? A gente fez a troca aí do is pelo was, porque estamos falando do passado, ok? A forma negativa do passado, o que a gente faz? Acrescenta o not depois do was. Então, como fica? He wasn't talking to his boss. Ele não estava conversando com seu chefe. E para a gente finalizar, a forma interrogativa do passado, fazendo a troca. A gente está usando o verbo to be, was, porque é o passado. Então, a gente vai fazer a troca e colocar ele na frente, ficando Was he talking to his boss? Tudo bem? Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre Grammar. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima!